Cuidados importantes também com a posse antes da quitação, na promessa de compra e venda, é em relação às benfeitorias. Benfeitorias, gente, é o cerne do problema da entrega da posse antes da quitação. E por quê? Porque é inevitável que a pessoa, ao entrar no imóvel, que na cabeça dela ela comprou, ainda que ela não tenha pago, ela comprou, ainda que não tenha feito a escritura definitiva, na cabeça dela ela já comprou, já é dela, e ela está na posse, e aí ela começa a fazer benfeitorias. Não só as benfeitorias necessárias, que ela tem que fazer mesmo para preservar o imóvel, né, para não deixar agravar os problemas, mas também as úteis e as voluptuárias. Ele começa a entender, não, eu não gostei desse banheiro, eu quero trocar essa pia. Aí vai lá e troca a pia. Não gostei desses lustres, dessa luminária, vai lá e troca a luminária. Aí chega o eletricista e diz, a instalação elétrica está ruim, eu vou ter que trocar a instalação elétrica. Aí troca a instalação elétrica para poder instalar o lustre. Eu quero mais um ar-condicionado. Aí faz um quadro de luz novo para ter o disjuntor para aquele ar-condicionado. Então é inevitável. Aparece uma chuva e aí vem uma infiltração, aí ele quer consertar a infiltração, claro. E nisso vai gerando benfeitorias no curso da posse dele no imóvel, mesmo que ele não, mesmo que se tente evitar. E como ele tem a impressão de que ele comprou, de que é dele, e ele já está no imóvel, esse comprador acaba ficando à vontade para resolver essas questões, que ou ele vai considerar como problema, que tem que ser sanado, ou ele vai considerar como algo que ele precisa para habitar, ou para usar, ou para ser feliz naquele imóvel, né? Para adequar aquele imóvel. E aí as benfeitorias, então, como inevitáveis, elas acabam sendo o cerne do problema. E quais cuidados que a gente tem que ter, então, para entregar a posse ao comprador antes da quitação, em relação às benfeitorias? A primeira é colocar uma cláusula que diga que não é permitido a realização de benfeitorias até a quitação ou até a escritura definitiva do imóvel. Ok? Essa cláusula ela vai impedir que um comprador faça benfeitorias? Não vai impedir, porque é ele que está lá dentro, é ele que está na posse, então ele acaba fazendo e ninguém nem sabe que ele fez. Mas, pelo menos, se houver a rescisão e ele tiver que devolver o imóvel, ele vai ter menos força para cobrar prejuízos em relação às benfeitorias que ele fez. Porque o próprio contrato ou aditivo já previa que não era autorizado realizar benfeitorias antes da quitação. Outra cláusula que tem que ter no contrato, quando você pretende antecipar a posse do imóvel em relação à quitação ou à escritura, é a desobrigação do vendedor de indenizar por benfeitorias não autorizadas. Aquela que ele autorizar, ao autorizar, o vendedor já vai estabelecer no mesmo documento como vai se dar a eventual indenização ou como vai se dar a rescisão em relação àquela benfeitoria que ele está autorizando. Né? Agora, quando ele não autorizar, então, a princípio, o próprio contrato vai estar dizendo que não é permitido e que não vai haver indenização por benfeitorias não autorizadas. Outra coisa que deve constar no contrato é a impossibilidade de compensação com a retenção do imóvel. Quer dizer, ele se manter na posse do imóvel na expectativa de compensar gastos que ele tenha feito com benfeitorias. É importante afastar isso, porque tem duas formas de tratar as benfeitorias para restituição do gasto que foi feito. Uma é indenizando, pagando o custo diretamente. E outra é se utilizando do imóvel para compensar o valor que foi gasto. Então, se estipula, por exemplo, o valor do aluguel e diz, eu gastei 50 mil, como o aluguel aqui é 5 mil reais, então eu vou ficar 10 meses no imóvel para compensar os 50 mil reais que eu gastei em benfeitorias. Então, por isso o contrato de compra e venda, quando você estipula a entrega do imóvel antes da quitação, é importante que ele traga essas cláusulas para restringir o direito do comprador, para limitar a atuação do comprador, né, na modificação do imóvel, na alteração do imóvel, e restringir o direito dele a compensação
qualquer que seja a hipótese, seja por indenização direta, pagamento, ou por manutenção da posse, até compensar em meses do que seria análogo ao aluguel. Outra coisa muito importante que deve ter no contrato, quando você sabe que vai antecipar, ou no aditivo, quando você passa a antecipar a posse, a autorização de benfeitoria somente mediante detalhamento do plano de obras, do projeto e dos custos diretos. Por quê? Porque você imagina fazer uma rescisão da compra e venda tendo que devolver o imóvel numa obra que, ainda que autorizada, esteja na metade? O vendedor, então, agora estaria obrigado ou a desmanchar a metade que foi feita, e isso dá custo, ou a gastar para concluir a obra. Então, o vendedor saiu de casa para vender o imóvel, ok? Depois a venda não se concluiu, e agora ele está obrigado a gastar, ou para desfazer o que ficou incompleto, ou para continuar o que ficou incompleto para completar e ele poder vender, voltar a vender o imóvel. Isso envolve tempo de obra, né? Envolve o formato do imóvel, porque às vezes mesmo desmanchando não vai ser igual antes. Imagina que tenha, por exemplo, quebrado uma parte do piso. Agora vai ter que trocar o piso todo, porque com aquela parte quebrada, a hora que você desmancha aquele pedaço, como é que você faz com o piso? Se você fez paredes, se você modificou questões estruturais no imóvel, como refazer? Tem situação que às vezes não vai nem ter como refazer, vai ter que fazer um arranjo. Então é importante prever, assim, eu vou autorizar essa benfeitoria mediante um detalhamento mesmo do plano de obras, do projeto e dos custos diretos. Porque aí, se a obra ficar no meio do caminho, vai saber o quanto de obra que tem ali. Uma obra com detalhamento, com um plano de obra, vai mostrar, olha, nessa primeira etapa nós vamos fazer uma fundação, nessa segunda etapa nós vamos fazer a alvenaria, preparação do terreno, nós vamos reformar 1/3 do telhado. E aí, em caso de rescisão, é mais fácil medir, até para o leigo, não vai depender de perícia, medir o que já foi feito e o que ainda faltou fazer. Ou medir o quanto tem que indenizar, ou o quanto o comprador tem ainda que pagar ao vendedor, ou deixar na forma de indenização, né, para que ele complete aquela obra, ou para que ele desfaça aquela parte que está incompleta. Então, isso pode estar previsto no contrato a partir de um plano de obras, de um detalhamento dessa obra, que aí vai dizer, olha, até o estágio 4, se houver a rescisão, o comprador fica obrigado a ressarcir o vendedor em tantos mil reais, que é para ele, por exemplo, desfazer. Se isso já estiver previsto no contrato, é assim que vai se dar a rescisão. Se não tiver previsto, inevitavelmente vai para a esfera judicial. Porque há uma confusão aí, gente, que é a seguinte: por mais que o comprador não seja obrigado a pagar a benfeitoria que o comprador fez, porque ele não estava autorizado a fazer, essa obra que foi feita incorpora o patrimônio do vendedor, porque fica lá no imóvel. Então, gostando ou não ele, aquilo tem um valor econômico. E aí seria considerado, por exemplo, um enriquecimento sem causa, porque aumenta o patrimônio do vendedor sem que ele tenha dado causa. Então, essa discussão acaba indo para o judiciário, para o juiz definir se tem ou não indenização e como vai se dar essa rescisão. Até os próprios juízes têm dificuldade de definir esse caso por causa da confusão de direitos que cada um tem aí. Então, é importante deixar no contrato essa previsão, sabe? Proibido realizar benfeitorias até a quitação, a gente disse, desobrigação de indenizar por benfeitorias não autorizadas, impossibilidade de compensação com a retenção do imóvel para reaver o dinheiro que foi gasto nas benfeitorias, e se autorizadas as benfeitorias, será mediante um plano detalhado de obra, projeto e custos diretos, que vai te permitir, enquanto intermediador, prevenir como vai se dar a indenização, seja do vendedor para o comprador, ou do comprador para o vendedor,
em cada estágio que a obra tiver. Infelizmente, a antecipação de imóvel antes da quitação traz esse rigor, traz essa cautela, traz esse trabalho a mais para o intermediador, porque o vendedor e o comprador, eles não têm essa experiência com insucesso na compra de imóvel, e aí eles não vão saber prever isso no contrato. Quem tem que estar atento a isso são vocês, são os intermediadores que passam a saber que, poxa, vamos evitar ao máximo entregar o imóvel antes da quitação. Mas quando tiver que ser assim, quando as partes entenderem que é bom assim, é a gente, o intermediador, é que tem que saber prever no contrato os cuidados que tem que ter quando a posse é entregue antes da quitação. Ok? Porque eles não têm esse know-how. E é uma situação que nem é propriamente jurídica, a ponto da gente dizer para o comprador, para o vendedor, assim, você tem que procurar um advogado para entender como é que vai se dar os problemas com a entrega antecipada, caso o negócio não se conclua. É muito complicado entender isso na vida normal para o leigo. É o intermediador que tem que direcionar isso. Recomendar, sim, o advogado. Senão, você, como intermediador, como corretor de imóveis e imobiliário, você não é obrigado a construir essas cláusulas, a entender definitivamente desse assunto com propriedade, não. O que afeta a profissão do corretor de imóveis é a parte negocial, e não necessariamente a parte jurídica, e não a prevenção de riscos, ok? Cada um que procure realmente o seu advogado, mas você tem que fazer com que ele entenda que essas questões podem acontecer e que é bom que ele procure um advogado, caso você não vá fazer essas cláusulas.